Olá, eu sou a Luísa Barvinski e esse é mais um episódio do Código Azul, o podcast de finanças e tecnologia da Juno. No episódio que começa agora, a gente continua com a nossa temporada super especial sobre negócios. Se você tem acompanhado a nossa temporada até aqui, já está com uma boa base de conhecimentos que os nossos especialistas, tanto da casa quanto convidados, trouxeram para fazer o seu negócio decolar. Mas quando a gente fala em vender, principalmente para as empresas de pequeno porte, são muitos os desafios. E além de abrir um negócio, ter o capital necessário para a fase inicial e estabelecer boas estratégias de venda e logística, é preciso fazer com que as pessoas saibam que a sua empresa está lá, seja onde estiver. É justamente nessa etapa que entra o marketing. Ele é fundamental para que os consumidores conheçam o seu negócio não só num primeiro momento, mas também depois, quando a sua empresa já tiver ganhado mais espaço no mercado. Então é importante continuar com as estratégias de marketing para que o seu público-alvo conheça todas as novidades do seu negócio. E para falar de estratégia, eu tenho aqui comigo dois verdadeiros especialistas no assunto. A Marise Fontes, que é Product Marketing Manager aqui na Juno, e o Guilherme Conter, que é coordenador de marketing e produto no apontador.com. Agora sim, vamos pro cast. Oi Marise, oi Guilherme, muito obrigada por toparem essa conversa comigo hoje aqui no Código Azul. Oi Lu, tudo bem? Muito obrigada, eu fico muito feliz de participar do Código Azul pela primeira vez e vamos lá. Oi pessoal, tudo bem? Também agradeço aí o convite, obrigado por fazer parte do Código Azul, também pela primeira vez, então vamos lá conversar sobre o assunto de hoje. Temos dois estreantes aí, com certeza vai ser um papo maravilhoso. Pessoal, pra gente começar o nosso papo, eu queria tocar num ponto que eu acho que é bem importante justamente para quem está começando a estruturar um pequeno negócio. Quando a gente fala em converter vendas, o resultado final disso é igual tanto para empresas gigantes quanto para empresas de porte menor, né? E o resultado final é o quê? Dinheiro em caixa. Mas a gente sabe que no meio disso tudo tem muita estratégia envolvida, né? O que muda, né, no marketing das empresas de grande porte e comparando isso com as empresas de pequeno porte nesse modelo? Bom, acho que a primeira coisa que vem à cabeça aí de quem está pensando diferença empresa grande e empresa pequena, geralmente é o orçamento, né? Geralmente é o dinheiro, mas a grana. Porque, de fato, acho que uma preocupação comum de empresas pequenas, mesmo que já tenham começado a procurar alguma coisa de marketing para fazer, né? É justamente, será que eu vou ter dinheiro suficiente? Quanto que eu preciso de dinheiro para investir nisso, né? Às vezes está acostumada com ações de marketing offline tradicional, né? Aquela panfletagem, fez um anúncio ali em algum jornal local, né? Se é que ainda tem essa opção. Mas, de repente, ouviu de alguém, começou a fazer alguma coisinha no Instagram, no WhatsApp, só no orgânico, né? Postando lá para ter uma presença, mas viu que precisava investir um pouquinho mais, né? Fazer anúncios, de repente procurou uma agência, falou com algum conhecido que entendia um pouquinho do assunto. Então, a diferença, a princípio, né, o que pode parecer um desafio é justamente o quanto de dinheiro que essas empresas teriam que investir, né? Que a gente sabe, depois a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso, que na prática não é tanto, né? Acho que para começar, talvez as empresas pequenas achem que precisa de muito mais investimento e pode ser uma coisa mais tranquila no começo, né? É bem legal o que o Guilherme falou e eu concordo bastante com isso e também eu acho assim, né, o que muda muito além do orçamento vai ser justamente as estratégias que a pessoa vai seguir, né? Uma empresa grande ali, ela tem muito dinheiro em caixa, ela vai fazer assessoria de imprensa, por exemplo, que não é necessário para uma empresa de pequeno porte. E eu acho que também esse pequeno porte, a gente fala também em dois portes aí, né? Aquele pequeno empresário que é uma pessoa só fazendo tudo e um empresário que ele ainda é pequeno, mas ele já tem uma estruturazinha assim, então ele já consegue pagar alguém para fazer redes sociais para ele, alguém para estruturar essa estratégia melhor, né? E a pessoa que está ali fazendo sozinha, muitas vezes eu acho assim que ela vai ter que meio que se virar até mesmo para aprender, né? Ela vai ter que dar uma pesquisada em muitas coisas para tentar fazer essa estratégia meio que sozinha mesmo e tentar dar resultado. Principalmente nas redes sociais a gente vê bastante isso, né? Quando a pessoa, não sei, assim, digamos, ela vende bijuterias e ela consegue ali uma quantidade legal de seguidores até de uma forma orgânica. É um pouco mais difícil, né? Quando você não tem muita verba para investir, já que cada vez mais as empresas querem
muito investimento, principalmente Instagram, Facebook, mas eu vejo que basicamente é o orçamento mesmo que vai determinar, né, as ações. Não, perfeito, gente. Acho que vocês tocaram em um ponto bem, vamos dizer assim, ele é bastante doloroso para muitos empreendedores, né? Porque quando a gente vê, de fato, não tem um grande orçamento para investir, isso acaba limitando um pouquinho as ações, mas a gente consegue, né? Usando criatividade, usando até mesmo a nossa rede de conhecidos e tudo mais, começar a expandir o nosso negócio. Mas eu queria especificar, né? Uma coisa que achei, assim, um número maluco, né? Porque a gente vê que em 2020 a gente teve um crescimento bastante significativo do e-commerce no Brasil. Foi um salto de 47% já no primeiro semestre, de acordo com os dados que o pessoal da Ebit e Nielsen divulgaram. E esse, né, esse percentual é o maior registrado nos últimos 20 anos. E aí já queria aproveitar e perguntar para vocês, assim, de que forma que os negócios que vendem online podem se beneficiar do marketing, né? Que tipo de ações a gente pode pensar para esses diferentes negócios? Sendo eles, vamos dizer assim, até híbridos, né? O cara que tem uma loja física e também tem uma loja online. Acho que eu posso falar um pouquinho das estratégias de redes sociais, assim, né? Realmente o crescimento do e-commerce foi gigantesco. Muitas pessoas, inclusive, que nunca nem compraram, né, na internet, passaram a ter esse hábito, e eu vejo que é algo que não vai mudar. É algo que tende a crescer, as pessoas acabam perdendo esse medo, né, de comprar online, quem não comprava, e uma vez já era, agora a pessoa vai virar cliente fixo daquele tipo de negócio ali. E eu acredito, assim, que as redes sociais são bem amigas desse pequeno empreendedor quanto a isso. A gente vê também agora, né, um crescimento da loja do Instagram, né, eles modificaram o aplicativo para colocar ali o botão da loja embaixo. Isso foi feito depois, né, já da pandemia. Então, é algo que você não precisa mais ser uma empresa enorme, um boticário, para ter uma lojinha ali no Instagram. Você pode ter uma loja pequena, sei lá, você vende queijos, né, queijos e vinhos, você pode fazer a sua lojinha ali, e acho que cada vez mais as pessoas conseguem, nas redes sociais, ter referências de como os concorrentes estão fazendo. E assim, tem gente que copia mesmo, né? Mas eu acho que também acredito muito nas referências, e que você consegue ali ver, você tem uma loja pequena de queijos e vinhos, você vai às vezes no Instagram maior um pouco, você vê como eles estão fazendo as fotos, você pega referências e acaba deixando o seu Instagram mais bonito, mais atrativo para quem está chegando. E justamente até fazer, né, colocar nessa loja do Instagram, né? Então você pode ali tirar suas fotos. Hoje tem muito editor de imagem que as pessoas conseguem, elas mesmas, né, às vezes, fazerem essa edição para deixar as fotos mais atrativas e tal. Então eu acho, sim, que as redes sociais são uma grande amiga e aliada do pequeno empresário, e é algo que eu vejo que tende a crescer bastante, cada vez mais. Não, acho que é bem por aí mesmo, né? E se a gente pensar que muitas lojas que nunca tinham vendido online, né, lojas tradicionais bem pequenas, vamos pensar aí no comércio local, por exemplo, que estava acostumado aí a só ter o boca a boca tradicional, o movimento da rua, né, o pessoal que passava ali comprava, ou buscava aí o máximo de presença que tinha, às vezes online, era ali um cadastro no Google, uns sites como Apontador, por exemplo, ou outros locais que só indicavam ali os estabelecimentos, mas na internet não basta, né? Você não vai ter uma pessoa passando de repente pelo site da pessoa para ter, olha aqui o que eu encontrei, né? Talvez ali na busca do Instagram, né, alguma coisa sugerida, que amigos curtiram, né? O algoritmo de redes sociais acaba trazendo à tona algumas dessas coisas, né? Algum amigo compartilhou, então é um boca a boca ali mais avançado, ajudado pelo algoritmo, né? Mas o marketing é fundamental, né? Porque senão tem tantos concorrentes, tanta gente do mesmo segmento, mesmo num bairro, numa cidade pequena aí, já competindo, né, pelo espaço, pela atenção do consumidor. Então, é fundamental que as pessoas pelo menos comecem, né, que nem você falou, né, Marisa, de ter um perfil, começar a pensar nisso. Eu acho que muitas também acabam se beneficiando de um marketing direto pela presença em plataformas, né? Então,
o restaurantinho da esquina que não fazia nada, mal tem um Instagram, no fim a sua marca acaba sendo conhecida porque as pessoas encontram ele no iFood ou no Uber Eats, por exemplo, né? Então, a maneira com que esses comércios pequenos, aí, esses estabelecimentos pequenos, acabam sendo encontrados, às vezes é na busca da plataforma, né? Então é importante começar a fazer um marketing por conta própria, não só para não depender tanto de outras plataformas, mas também justamente para ter mais visibilidade, né? Porque não vai depender aí de alguém passando na rua e olhando, olha, deixa eu experimentar esse lugarzinho novo que abriu, né? Não, perfeito. E acho que isso que o Guilherme comentou também, da gente, né, olhando em termos bonitos aí, para você que está ouvindo o nosso cast, a gente chama isso de presença digital, né? A gente colocar a nossa presença digital, trabalhar cada vez melhor, né? Em diferentes canais e estar presente ali. E isso é uma coisa que, obviamente, com a pandemia, né? A gente sabe que isso afetou muito, né? A forma com que esses negócios foram se colocando em diferentes canais, né? A gente vê que boa parte das pessoas que empreendem no Brasil, elas utilizam os canais mais simples ali, né? Então eu tenho um Instagram, por exemplo, igual a Marise comentou, para fazer uma vitrine dos meus produtos ou dos meus serviços, e basicamente as vendas vão acontecer ali, né, para um WhatsApp que está associado, coisas do tipo. Mas quando a gente começa a olhar esses impactos da pandemia e as pessoas que acabam empreendendo por necessidade, né? E não só nesse cenário de pandemia, a gente sabe que o brasileiro ele tem um histórico de empreender, né? Nem sempre é porque eu gosto da ideia, enfim, mas a gente sabe que tem diferentes razões. Mas, assim, quando a gente começa a observar que tipos de estratégia de marketing esse empreendedor pode utilizar para se manter competitivo, será que, por exemplo, vale a pena ele investir em ter um site, ou ele pode se cadastrar em plataformas terceiras ali para começar a construir a presença dele? O que vocês acham, assim, até no ponto de vista de ser encontrado no Google, como que a gente pode, assim, dar uma dica por onde começar para essas pessoas que estão empreendendo? Então, eu vejo assim que primeiro a pessoa tem que conhecer o público dela, para quem ela está vendendo. E assim, isso é uma estratégia, né, que a gente usa muito no marketing, e temos várias ferramentas para fazer isso, mas às vezes com uma conversa com o cliente, você já passa a conhecer mais ele, enfim, porque eu acho que a partir daí você consegue aplicar esforços nos canais que devem realmente ser necessários. Principalmente se você faz isso com pouco dinheiro, né, ou com poucos braços, no caso, se for só os seus, eu vejo que quanto melhor você conhecer aquele público ali, mais assertivo vai ser a sua campanha. Vou dar um exemplo assim, não quero aqui deixar todo mundo achando assim, nossa, eu preciso estar em todos os canais, meu Deus, socorro. Mas muitas vezes a pessoa ela nem sabe ali que no Google Maps você consegue criar, né, um perfil de sua pizzaria, digamos, com o seu cardápio, com fotos do lugar, onde as pessoas vão conseguir avaliar se a pizzaria é legal, se não é, e quanto mais bem ranqueado você está ali dentro, mais você vai aparecer quando as pessoas digitarem pizzaria no Google. E é claro que isso não se aplica para todas as pizzarias, nem todo mundo vai no Google para pesquisar pizzarias, tem gente que realmente vai numa plataforma de comida e digita lá pizza e pede a primeira, mas tem gente que vai ver a pizzaria e vai no Google pesquisar para ver se é boa e tal. Então eu vejo que quanto melhor, né, esse empresário conhecer o cliente, mais assertivo ele vai conseguir ter a campanha dele, e melhor ele vai saber onde que estão as pessoas que ele precisa atingir, sabe? E eu acho que agora na pandemia, como a concorrência vem muito mais, né, acirrada, as pessoas estão com menor poder aquisitivo mesmo, enfim, por causa de toda a crise gerada. Então eu vejo que é importante você conseguir aquele cliente logo, né? Quanto antes você conseguir ele, melhor. Não, perfeito. Isso do público é fundamental, né, Marisa? Porque, como você falou, inclusive dependendo do teu público-alvo, esse público pode não usar aquela plataforma, né? Então, o Instagram, todo mundo está no Instagram, todo mundo usa o Instagram. Depende, cuidado, né? Pode ser que, dependendo sei lá, um público-alvo um pouco mais velho que ainda não usa tanto o Instagram quanto os mais novos. Será que esse é o melhor canal para o teu negócio, né? Será que, de repente, o próprio Facebook não seria melhor? Ou até mesmo, né, não depender tanto
de plataformas do Facebook, né? Instagram, Facebook, WhatsApp, como você falou. Você tem alternativas, você pode, né, até fazer sites de uma maneira gratuita ou cadastrar, né, que a gente falou aí no próprio Google Maps, no próprio apontador lá, sem puxar muita sardinha, mas enfim, esses sites de cadastro que podem aparecer numa busca do Google, né, para você também ter avaliações de outros usuários, né, ter indicações. Alguns, a própria pizzaria mesmo, eu lembrei de um exemplo que algumas, além de estarem no iFood, por exemplo, fazem seu próprio aplicativo, né? Tem algumas empresas que faz lá uma versãozinha do aplicativo padrão lá para pizzaria, por exemplo, coloca sua marca lá, né? E dependendo do cliente, pode até procurar isso para ajudar a pizzaria, sabe que o iFood e outras plataformas aí de entrega cobram uma taxinha um pouco mais alta, né, do comércio. Então, você ter o teu próprio tua própria presença, gerenciar a tua própria presença, seja num aplicativo próprio, seja num site, num cadastro da sua empresa, também tem esse lado, né, de você poder controlar um pouquinho mais o que acontece, não depender tanto, puxa, agora o Facebook, o Instagram mudou a regra do jogo, né, e você não estava preparado, você não está acompanhando isso, né, então acho que é importante você explorar alternativas e, de novo, conhecer o seu público-alvo, né, quais plataformas, onde que esse público vai te encontrar, o que eles acabam usando mais no dia a dia, né? Inclusive, uma coisa que você falou que eu achei interessante, tem uma pizzaria que eu pedia sempre pelo iFood, e aí eu descobri que eles tinham um aplicativo, e o que eles fazem? Eles usam o Instagram para divulgar códigos de desconto de vez em quando, do tipo, na sexta-feira, na quinta-feira, e aí você usa esse código de desconto no próprio aplicativo dele. E a partir daí eu parei de usar o iFood quando pedia nessa e só peço no aplicativo deles, e que realmente, como você falou, eu acho que é até melhor para eles gerenciarem ali, né, você pedindo no próprio aplicativo. Então, é uma estratégia bem interessante, né, que eles usam ali esses dois canais para juntar e conseguir vender melhor. Né? Com certeza, fora o pessoal que ainda liga, né? Diz que pizza lá, a pessoa prefere ligar, falar com alguém, olha, eu quero uma pizza de calabresa, enfim, não quer usar o aplicativo, né? Isso também é muito bacana, né? Que a gente começa a ver que tem soluções, assim, que a gente, quando a gente está na área, trabalhando na área de tecnologia, a gente chama de soluções no-code, ou seja, que você não precisa aprender a programar para utilizar esses serviços aí, né? E vendo um pouco do que vocês estavam falando, também me lembrou, assim, algumas coisas que até para quem está empreendendo muitas vezes sozinho, você não precisa logo de cara já sair contratando um designer, porque às vezes você não tem dinheiro para isso, né? Então, poxa, o dinheiro que eu ia pagar o designer para fazer as imagens, eu posso investir no meu negócio. Não que isso não seja investir no seu negócio, mas às vezes, de fato, o orçamento está curto. E o legal é que a gente tem diversas soluções que ajudam nesse ponto, né? Então, por exemplo, tem algumas ferramentas que eu já usei bastante aí na carreira, que nem o Canva, o Facebook, ele tem o próprio, né, o estúdio de criação dele, que vai ajudar a você fazer o agendamento dos seus posts em Facebook e Instagram. Então, tem uma série de coisas que a gente pode utilizar. São ferramentas que até certo ponto são gratuitas, né? No caso, o Canva, para edição de imagens, você pode até fazer alguns vídeos, algumas animações simples ali. Isso facilita muito o processo, né? Você não precisa ter uma grande equipe para começar a colocar e gerar essa consciência no seu público de que você existe no mercado, né? Então tem várias coisas que a gente pode observar nesse sentido. E uma coisa que acho que é legal a gente comentar, pessoal, que, assim, beleza, né? A gente tá falando aqui, falei de uma das tendências aqui, que é no code, mas aqui no Código Azul a gente gosta de spoilers, né? A gente quer saber, assim, de tendências. O que vocês têm observado no mercado, que são coisas interessantes para que os nossos ouvintes aí possam se preparar para os próximos meses, para os próximos anos, né? É o famoso vem aí. O que vocês recomendam, né, que o pessoal fique ligado para não deixar passar essa oportunidade? Olha, Lu, eu acho que depende muito, né? Mas como a gente está falando aqui de pequenas empresas, eu vou dizer algo que eu tenho observado e eu acho que, acredito, na verdade, que é algo que tem dado certo. A gente viu com a pandemia o surgimento muito grande, assim, de lives, né? As pessoas começaram a fazer lives para tudo. Só que eu vejo que agora algumas pessoas começaram a acertar nesses assuntos de lives e fazer algo interessante, que é juntar dois perfis que não são muito grandes. Então, uma pessoa tem ali um perfil, não sei, de 4.000 pessoas, ela fala de psicologia,
ela vai e convida uma outra pessoa que tem algum assunto em comum com psicologia, né, com o negócio dela, ela é psicóloga, enfim, e aí elas fazem essa live falando de assuntos interessantes para esses dois públicos. Então, muitas vezes essa pessoa que é psicóloga no perfil de 4.000 pessoas vai ganhar alguns seguidores e a outra pessoa também vai ganhar alguns seguidores. Então, é uma forma meio que de juntar forças, assim, contra um algoritmo que é um pouco cruel, né, com pessoas que não estão pagando muito. Assim, de qualquer forma, a pessoa precisa divulgar, né, essas iniciativas, mas eu considero que, eu diria assim, que a live é uma tendência, assim, que, né, não sei se uma moda ou se uma tendência, tá? Uma coisa que a gente pode falar, inclusive estando no podcast da própria Juno aí, acho que facilitou bastante ultimamente, são as novas formas de pagamento, né? A gente vê que ficou muito mais fácil a pessoa vender pela internet, porque antes você, ou tinha que ter um carrinho lá, uma seção específica no site, né? Agora algumas das plataformas estão criando ali as lojinhas, mas só o fato de você ter o Pix, você ter o código, né, do PicPay, próprias soluções da Juno, então isso facilitou bastante, mas também acho que é legal antes também dizer para ter um cuidado com coisa muito nova, só porque é nova, né? Então, acho que a live é uma coisa que funciona sempre, né? Então, acho que o pessoal está cada vez mais acostumado, então isso é uma coisa boa. Mas, ao mesmo tempo, apareceu uma plataforma nova, agora vamos ter uma presença no TikTok. Será que você precisa mesmo? A gente falou do público-alvo, né? Às vezes até soluções clássicas, vamos dizer assim, entre aspas, do marketing ou da divulgação. A Marisa está falando no começo de empresas grandes, fazendo sobre assessoria de imprensa. Mas às vezes você pode pegar, por exemplo, uma assessoria de imprensa barata, local, algum assessor, a gente sabe que tem bastante jornalista no mercado aí, para, sei lá, aparecer no jornal local, fazer uma pauta lá, aparece num jornal local com algum diferencial do seu produto, do seu negócio. Olha, a fulana aqui que está fazendo bolos, né, teve uma coisa divertida, está fazendo uma coisa diferente aqui, vai atiçar a curiosidade das pessoas, né? Então, divulgou lá, mas lógico, você precisa também estar preparada para onde que as pessoas vão te encontrar, né? Então, acho que é legal sempre não perder foco nas coisas que já funcionam, mas ter em mente, puxa, então teve uma exposição grande no jornal, agora, né, fazer uma live ou ter um Instagram, um site preparado para que as pessoas venham, procurem você, que você possa vender mais, né? Sim, assim, se eu puder dar uma última dica, assim, eu acredito que o empreendedor, ele tem que ser curioso, sabe? Ele tem que pesquisar sobre tudo que envolve o negócio dele, não só sobre o que ele vende, mas marketing faz parte disso. Então, o máximo possível que ele conseguir pesquisar e aprender sobre isso vai ser muito melhor, porque na hora que ele crescer, ele vai precisar conversar entendendo isso, né? Ele vai precisar pedir alguém para fazer, vai precisar pagar alguém para fazer, e quando você paga alguém uma coisa que você entende, né, mais ou menos, você vai saber o que você quer de volta, né? Qual é o resultado que você quer. Então, as pessoas precisam ser curiosas mesmo, começar a ler, enfim. Eu sei que a vida do empreendedor é muito tensa, tem muita coisa para fazer, mas coloca aí na sua agenda uma vez por semana para, enfim, consumir um podcast sobre marketing, ler alguma coisa sobre marketing. Tem muito vídeo no YouTube que ensina muita coisa legal, tem muita besteira, mas tem muita coisa boa também. Então, acho que isso é uma coisa crucial, assim, para as pessoas fazerem. Acho que só de conhecer, né, saber o que os concorrentes estão fazendo, né? Se a gente olhar o modelo tradicional, o pessoal na feira lá, ou num calçadão, né, quem está gritando mais, o feirante que tem a musiquinha diferente, você está vendo ali em tempo real o que os concorrentes estão fazendo, né? Então, se você está num vácuo ali na internet, puxa, eu estou vendendo bolos, estou vendendo, enfim, seja lá qual for o seu negócio, o que as outras pessoas na minha região estão fazendo? Ou concorrentes diretos, né? Será que eu estou fazendo uma coisa que realmente chama atenção? Então, acho que é bem importante isso, sim. E acho que até tem um ponto que é legal a gente comentar, que o interessante é que assim, né, a gente vai vendo os relatórios de grandes consultorias, tipo McKinsey e coisas do tipo, né, e como que isso se traduz pro cara que tá lá na ponta, né? Porque assim, a gente é da área de marketing, a gente tá na área de tecnologia, negócios, a gente tá acostumado a ter mais contato com esse tipo de material. Agora,
esses relatórios que estavam predizendo tendências como, por exemplo, o Omnichannel, nossa, e até esses termos, né, eles acabam ficando bem longe da realidade da pessoa que está ali na ponta vendendo a camiseta personalizada, vendendo, enfim, né, seja qual for o produto, o bolo, enfim. Mas traduzindo isso, eu acho que sempre vale a gente falou muito desses diferentes canais, o Guilherme comentou agora das formas de pagamento. Eu diria que a gente pensar numa estratégia que seja integrada, né? Que a gente consiga fazer com que todos os canais conversem entre si e a gente trazer uma experiência legal para o nosso cliente, né? Isso quer dizer o quê? Poxa, ele viu ali no meu Instagram um produto, não custa nada eu colocar ali, né? Olha, o link desse produto tá na bio. Se você quiser comprar, tá ali. E aí você já pode encaminhar esse cara para um link de pagamento, em que ele vai escolher se ele vai pagar com boleto, cartão, ou se ele vai fazer uma transferência por Pix. Enfim, como ele for fazer, né, da melhor maneira para ele, né? Mas acho que, né, eu aqui, a apresentadora dando meu pitaco aqui também, né? É mais forte do que eu, pessoal, eu não consigo. Mas eu acho que é legal, assim, a gente pensar nessa questão toda de integração entre as coisas, né? Não adianta o meu Instagram falar de um jeito, e aí no Facebook eu falo de outro, mas daí no meu site eu sou todo sério. Não, as coisas têm que estar integradinhas ali para que a pessoa que está conversando com você, né? Pense assim, né? O teu cliente está conversando com você a todo momento, ele está te dando dicas de quem ele é. Então, linkando um pouquinho com aquilo que a Marise falou lá no começo, é importante a gente ouvir o nosso cliente, pegar esses feedbacks, né? Essas dicas que o cliente traz pra gente, para aí, de fato, a gente costurar muito bem essa experiência dele ao longo de todos os nossos canais, né? Passando por todos os nossos canais. Seja rede social, site, Google ou até mesmo em outras plataformas, por exemplo, o Apontador e outras, né? Que a gente vai ter ao longo dessa nossa jornada, né? Acho que entender o caminho que o cliente faz para que a gente consiga ter uma estratégia que abrace a maioria dos canais aí para atender esse nosso mercado. E é isso, gente. Esse foi mais um episódio da nossa 5ª temporada do Código Azul. E se você gostou do nosso conteúdo, não deixe de seguir e acompanhar o nosso podcast no Spotify ou no seu serviço de streaming favorito. A gente tem episódios novos toda quinta-feira. E para falar com a gente, você pode enviar um e-mail para códigoazul@juno.com.br ou acessar as nossas redes sociais no @tamojuno. E se você gostou da Juno e quer trabalhar com a gente, é só conferir as nossas vagas no link vagas.juno.com.br. Guilherme, Marise, muitíssimo obrigada pela participação de vocês. Fiquei muito feliz pelo nosso papo de hoje e sejam muito bem-vindos para esse e nossos próximos casts aí. Obrigada a você, tchau. Obrigado a vocês também, espero que tenha sido produtiva a nossa conversa e que o pessoal, os leitores também, mas os ouvintes aí, né, aproveitem. Maravilha, pessoal. E a produção desse episódio foi minha e da Tati Michaud. E a gente se vê na nossa próxima semana. Tamo junto!